Boa noite a todos. Havendo um número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Assim, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Meu boa noite também a todos os internautas que assistem a sessão da Câmara via Facebook. Assim, convido o secretário municipal, o primeiro secretário dessa casa, o vereador Fábio Júnior, para que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Pedido de informações número 34 de 2020, autoria da vereadora Luzia Barbosa Neto, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe essa casa quanto à possibilidade de destinar uma área onde o plano diretor autoriza a construção de sede dos pescadores, onde os mesmos possam beneficiar e certificar seus pescados e camarões. Justificativa do exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 6 de junho de 2020, vereadora Luzia Barbosa Neto, do PTB. Pedido de providências, número 88 de 2020, de autoria do vereador Anilton João Venério, para que o Executivo Municipal faça a revisão de todas as lâmpadas de iluminação pública nos postes da rua Seriaco, Jerônimo de Souza, no bairro Guará. Justificativas, faz necessário esse pedido, pois é um trecho em que reside uma quantidade grande de moradores e os postes e lâmpadas foram danificados durante os fortes ventos ocorridos na última semana. Pedido de providências número 89 de 2020, de autoria do vereador Anilton João Venério, para que o Executivo Municipal faça a revisão de todas as lâmpadas de iluminação pública dos postes da rua Jardelino Ribeiro, no bairro Guará. Justificativa, para esse pedido, pois é um trecho em que se reside uma quantidade grande de moradores e os postes e lâmpadas foram danificados durante os fortes ventos ocorridos na última semana. Xangri-Lá, 6 de junho de 2020, Anilton João Venério, do PDT. Pedido de providências número 90 de 2020, de autoria do vereador Anilton João Venério, para que o Executivo Municipal faça os devidos reparos na Avenida Parque Central Norte, do bairro Atlântida. Justificativas, faz necessário esse pedido, pois a avenida está em condições precárias de tráfego e vários moradores se dirigem a este vereador solicitando reparos na mesma. Xangri-Lá, 6 de junho de 2020, vereador Anilton João Venério, do PDT. Leitura do ofício do deputado federal Bibo Nunes, do PSL. O senhor ministro vem, através desse, solicitar que verifique a possibilidade de remoção da funcionária Cláudia... É esse ou não, presidente? Era outro? Ok. Então tá, não lembro. Vai me dando aqui, eu vou lendo. Seguimos. Então tá. Processo 230 de 2020, da data de 6 de 7 de 2020. Remetente comerciantes de Xangri-Lá. Assunto: petição pública. Movimento Eu Quero Trabalhar. Trata-se de uma petição pública destinada aos poderes executivos municipais e estadual, representado respectivamente na figura do excelentíssimo senhor prefeito de Capão da Canoa, Mauri Magro Germano, excelentíssimo senhor prefeito de Xangri-Lá, senhor Silon Silveira, e excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e exige das autoridades legalmente constituídas toda e qualquer ação possível e legal, seja ela técnica, administrativa, política ou jurídica, em defesa da iniciativa privada, da reabertura consciente e inteligente das empresas e comércios, e de combate firme e eficiente contra o Covid-19, portanto, contra o atual sistema de bandeiras estadual e eventuais decretos municipais vigentes ou futuros.
data dia 13 de 7 de 2020, que foi feito, autor Gabriel Neubert. Excelentíssimos senhores prefeitos, autoridades máximas e chefes dos poderes executivos dos respectivos municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá e do Estado do Rio Grande do Sul, legalmente eleitos os nossos representantes, nós, comerciantes e empresários da iniciativa privada dos municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá, apontando nossa empresa e seus respectivos representantes no final dessa moção, viemos, através dessa petição pública, cobrar toda e qualquer ação ao alcance de ambos os poderes executivos, municipal e estadual, que venham a proteger a iniciativa privada, através de mudanças, flexibilizações, novos entendimentos e novas medidas nas regras de combate ao Covid-19, de maneira a aumentar a eficiência no combate à disseminação do vírus e suas consequências negativas em nossa sociedade, aumentar a proteção na segurança e saúde dos cidadãos em relação ao vírus e, ao mesmo tempo, diminuir toda a agressão que a iniciativa privada vem sofrendo sem nenhuma justificativa lógica. Consideramos o quadro de medidas estaduais e municipais atual complementando completamente injusto, agressivo e destrutivo para conosco, enquanto deveria ser para o Covid-19. Destacamos o fato de estarmos ao lado dos poderes e dos senhores para a resolução de todo o exposto nessa petição, que esta petição não é de cunho político no sentido da guerra e do enfrentamento partidário, nem é direcionada a nenhum tipo de ataque ou confronto de seus respectivos governos, mandatos, equipes, etc. Portanto, as suas respectivas imagens perante a população. Essa petição é clara e firme contra as atuais medidas estadual e municipais que foram ou possam ser tomadas em relação à pandemia do Covid-19, que poderiam causar confusão e agressão à iniciativa privada sem a correta justificativa lógica, legal, constitucional e técnica. Considerações. Considerando o parágrafo único, artigo 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 2. Considerando o conceito de economia para essa petição como no seu sentido de dicionário, maneira através da qual vários elementos se organizam num todo, ou num sentido aqui aplicável, sendo vidas humanas se organizando para garantir sua própria existência. Considerando que a iniciativa privada nas empresas, comércio, trabalhadores privados, se sustentam toda a estrutura do poder público, seus órgãos, colaboradores, recursos, etc., através do pagamento de tributos, taxas, impostos, provindo do fruto do nosso trabalho, tempo de nossas vidas, a atitude a abrir as portas de nossas empresas e oferecer produtos e serviços para a sociedade. Considerando que também somos iniciativa privada, a fonte geradora de todo o emprego, do aquecimento da economia e do sustento de trabalhadores de todos os seus dependentes. 5. Considerando que também somos nós, as nossas empresas, os únicos responsáveis pelo nosso próprio sustento e que, portanto, somos nós o início e o fim de todo recurso financeiro e emprego gerado, seja ele público ou privado, e fonte geradora original e final de todo auxílio ou benefício público pago neste momento de pandemia. 6. Considerando o atual decreto estadual, o distanciamento controlado e vigente que define como bandeira vermelha os municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá, e suas atualizações de diretrizes passadas e futuras. 7. Considerando os decretos municipais dos municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá, sejam eles revogados ou não, desde o início da pandemia, a exemplo do decreto 214 de 2020 de Capão da Canoa, que aumentou a agressão à iniciativa privada definido lockdown, fechamento quase total a partir de sábado das 12 horas e domingo, o dia todo, e todo e qualquer decreto relacionado passado e futuro. 8. Considerando que novas medidas estaduais e municipais podem ser tomadas a qualquer momento. 9. Considerando que nós, trabalhadores e empresários da iniciativa privada, estamos ao lado do poder público no combate à pandemia do Covid-19. Desinteressados nessa petição da guerra,
e de enfrentamento político, irresponsavelmente utilizado nesse momento tão grave, mas, acima de tudo, ao lado da população. Sua defesa e sua proteção, seja do Covid-19, seja de medidas invasivas e prejudiciais decorrentes da pandemia. 10. Considerando que é comum, aceitável e extremamente necessário que medidas sejam tomadas, restrições sejam feitas, protocolos sejam criados e aplicados, multas e cobranças de ambas as partes sejam determinantes e que erros e acertos irão ocorrer, bastando para tal inteligência, serenidade e responsabilidades corrigi-los. 11. Considerando que as medidas atuais são, do nosso ponto de vista, iniciativa privada, um erro, e que esse erro pode ser corrigido, que as medidas podem ser atualizadas e melhorias podem ser feitas e que certamente os chefes dos poderes farão tudo ao seu alcance para combater o vírus e para garantir a nossa proteção. 12. Considerando que o Poder Executivo Municipal pode se utilizar da segunda instância no gabinete de crise do Governo do Estado, que o município pode entrar com medidas judiciais, a exemplo de outros municípios gaúchos, como a cidade de Garibaldi, para apresentar sua realidade e conseguir, na Justiça, o que acredita ser justo e correto. O Governo Estadual e o município podem encontrar juntos soluções melhores que permitam que o combate ao Covid-19 seja feito sem agressão e iniciativa privada. E o Governo do Estado pode atualizar as regras de bandeira e que podem, ambos, a qualquer tempo, vislumbrar os efeitos de suas atitudes e regramentos atuais, seja assistindo na prática ou prevendo consequências com um corpo de equipe técnica. E que, por fim, existem inúmeras medidas e formas de juntos encontrarem soluções em relação às medidas que foram criadas pelo próprio Estado diante da situação pandêmica. 13. Considerando as recentes decisões do STF e a respeito de como os estados, municípios e federação devem se organizar e definir suas regras diante da pandemia de Covid-19. 14. Considerando que das medidas atuais adotadas surgiram diversas situações ilógicas e extremamente desproporcionais e com efeitos contraditórios, conforme dados e consequências amplamente disponíveis, a exemplo: a. Considerar e classificar como essencial empresas que ofereçam produtos ou serviços de extrema importância e necessidade para a população, pois sem eles a população ficaria sem ter como se sustentar e sobreviver, e dar a esses regras especiais. Porém, o mesmo ocorre com pequenas empresas que têm como sua fonte de renda algo igualmente essencial e que sem ela não terão como se manter, nem dar sustento aos seus funcionários e seus dependentes da mesma maneira. B. Ao dar regras especiais a certas empresas, em detrimento de outras, filas, aglomerações e mobilização populacional em massa puderam rapidamente ser observadas em mercados, por exemplo, enquanto pequenos empreendimentos que atendem e comportam muitas vezes nem 10% desse mesmo volume ficam fechados, mesmo seguindo todas as regras e orientações vigentes, ou mesmo atendendo um cliente por vez. C. Ao contabilizar para fins de classificação de bandeira, leitos, números de casos, número de óbitos, densidade demográfica, população total, etc., tão como taxa de periculosidade e letalidade do vírus, em torno de 1 a 2%, observa-se que existe clara e evidente a desproporção nas medidas adotadas em relação ao problema enfrentado, bem como desproporção na divulgação de números de curados em relação ao número de infectados e desproporção em relação aos efeitos do Covid-19, se comparados com efeitos exclusivamente das próprias medidas tomadas, a exemplo simples e claro onde se analisa óbitos, leitos infectados, mas não se analisa o crescimento de empresas falidas, número de desempregados gerados, número de trabalhadores e dependentes sem fonte de renda, pessoas em situação de miséria, em colapso emocional, financeiro e todo o impacto de longo prazo causado por estas medidas. D.
Apresentamos de forma simples e clara, em uma medida simples, apenas nas empresas coletadas no período, em números arredondados. 300 empresas em Capão da Canoas, por exemplo, considerando a média de 4 pessoas atingidas entre responsável e funcionários, e mais 2 pessoas dependentes de cada uma entre cônjuge e filhos. Teríamos 2.400 pessoas que do dia para a noite teriam suas vidas completamente afetadas, apenas nas empresas aqui apresentadas. Esses números devem obrigatoriamente serem comparados e colocados em escala com o número de infectados, óbitos e leitos e amplamente divulgados da mesma maneira, enquanto estiverem escondidos e desconsiderados. O erro das medidas atuais não será percebido e crescerá catastroficamente. É fundamental equiparar esses danos e, com base nisso, atualizar as medidas. Os setores inteiros foram atingidos de forma competente e autoritária. Aguardam fechados os colapsos de seu empreendimento e de suas vidas. E outras seguem funcionando com fluxo alto de pessoas. Mesmo que dentro das regras, entende-se que o distanciamento controlado deveria ser uniforme, democrático e constante. Deveria ser consciente, inteligente e principalmente lógico, em ponderar o que é, medida que se ajuda em grande escala a combater a disseminação do vírus e medida que ajude em pequeníssima escala esse mesmo objetivo, mas cria em grande escala um problema externo com muito maior. O argumento da escala de proporção entre a medida governamental, o efeito positivo e o combate ao Covid-19 e os efeitos negativos decorrentes. É o principal motor que deveria guiar o chefe do Poder Executivo de determinada região, pois é esse conjunto de proporções que dará o melhor cenário para a tomada de decisões, decidir quem fecha e quem trabalha, sem considerar tamanhos, proporções e balança de efeitos positivos e negativos da medida. É o maior e mais gritante erro das medidas atuais, pois gera situações absurdamente desequilibradas e sem sentido, observadas no dia a dia local. Colocamos em questionamento se os senhores estão mesmo preocupados e atentos a essa situação e analisando a atualização das medidas para corrigir isso. 15. Considerando que outros exemplos dos impactos e desproporções de suas dúvidas, soluções foram apresentadas ao governador pela FEComércio do Rio Grande do Sul, pela Federação e pela Fiergs, e que apoiamos 100% do que foi apresentado, sendo desnecessária a repetição de soluções e argumentos e que dessas medidas vemos total representação. 16. Considerando que não queremos pôr em risco a vida de nenhum único ser humano, que não a nossa própria, e que, em primeiro lugar, enfrentar o vírus, trabalhar e manter seu próprio sustento e, consequentemente, o sustento de outros. É decisão de cada indivíduo, proveniente do princípio da liberdade individual, por nós defendido, da livre iniciativa, e que essa iniciativa é submetida sim às medidas de restrição, proteção, distanciamento e todo o cuidado que for necessário para que a atividade e o enfrentamento do vírus funcione sem a interrupção de várias atividades essenciais para a sociedade ou
medidas de proteção e segurança em relação ao Covid-19, inclusive a multa, notificações e etc., e repudiamos todo e qualquer cidadão responsável com a pandemia, considerando ainda dividir a sociedade em quem age corretamente e quem não age corretamente, e que são os errados aqueles que a pagar pelos seus erros, e não os que estão certos. Diante das considerações, certos de que seremos corretamente compreendidos e de que a intenção dessa petição é a melhor possível no sentido de resolver esse problema, juntos o mais rápido possível com o apoio dos senhores, chefe dos poderes executivos, municipais e estadual, respeitosamente dentro da legalidade e respeitabilidade mútua. Pede-se que toda e qualquer ação possível e legal, seja ela técnica, administrativa, política ou jurídica, seja ela municipal, estadual ou conjunta, em defesa da iniciativa privada, da reabertura consciente e inteligente das empresas e comércios e do combate inteligente do Covid-19 em contrapartida às medidas atuais vigentes. 2. Resposta pública oficial a nós, empresas da iniciativa privada, em relação a esta petição e como a situação será conduzida e gerenciada diante do cenário apresentado. 3. Que de toda medida futura a ser tomada seja considerando também o cenário atual apresentado e que as consequências negativas sejam profundamente analisadas e que as atualizações e medidas sejam tomadas para diminuir esses impactos o mais rápido possível, para que o Covid-19 seja combatido sem a criação de um problema futuro muito maior. 4. Resposta pública simples a respeito do uso da seguinte instância, no gabinete de crise por ambos os municípios, Capão da Canoa e Xangri-Lá, ou de eventual medida judicial a ser tomada para a correta aplicação das regras de distanciamento controlado nos nossos municípios. Nos demais, se ações foram tomadas, pede-se cópia das solicitações e explicações sobre como se deram os procedimentos. 5. Pede-se diálogo e compromisso de Estado e município para resolverem juntos eventuais impasses sobre contagem de leitos, casos e todo e qualquer tipo de problema que venha ocorrer em nome de cada vida humana, que hoje está dependendo dessa decisão. Pede-se o fim das medidas atuais de bandeira vermelha no que tange o fechamento do comércio e a agressão à iniciativa privada, dentro do que for cabível, possível, respeitando detalhamentos técnicos, jurídicos e constitucionais, através de atualizações, melhoramentos, aplicação de proporcionalidades e de todo e qualquer meio que faça com que as medidas combatam com mais eficiência e disseminação do Covid-19, com menos agressão à economia. Explicações sobre como e por qual motivo os comerciantes de Capão da Canoa foram orientados ou induzidos a descumprir o decreto estadual, tal como por qual motivo óbitos não ocorridos nas respectivas cidades, contaminações não ocorridas nas respectivas cidades e dados derivados sejam contabilizados aqui nos nossos municípios e atualizados para fins de definição de bandeira, apenas pelo fato da pessoa ter residência no local, e não pela própria contaminação local. 8. Explicações sobre os casos onde óbitos contabilizados nas respectivas cidades foram considerados na contagem do Covid-19, sendo duvidosa a causa da morte, e se essas informações foram confirmadas e como se deu a análise. 9. Com respeitabilidade e consideração, pedimos toda e qualquer forma de diálogo, de análise correta dos dados de leitura macro de toda situação, e que, por fim, decisões sejam tomadas com serenidade e firmeza e que protejam a todos, ajudem e combatam o Covid-19 com união e responsabilidade. Agradecendo desde já o tempo a nós despedidos e lamentando cada morte, prestando todo o nosso apoio e solidariedade a cada vítima, desejando corrigir cada erro, tomando diante dessa situação terrível que é a pandemia de Covid-19, ao lado da verdade daqueles com boa fé, força de vontade e muita esperança em vencer essa terrível guerra. Nós, empresas privadas do município de Capão da Canoa e Xangri-Lá, abaixo listadas,
autoproclamados apoiadores dessa moção através de recursos de mídia e internet, dispensando assinaturas físicas para evitar contágio e cuja adesão a essa petição se dá comprovada através de registro de manifesto direto e legítimo de cada apoiador por meio eletrônico, condensado no que chamamos de movimento Eu Quero Trabalhar, Capão da Canoa e Xangri-Lá, por meio do aplicativo WhatsApp. Movemos esta presente petição. Os colegas observam bem a petição, né? Na audiência que tivemos hoje à tarde aqui com o grupo que representou o comércio de Xangri-Lá e também de Capão da Canoa, observando, geramos um processo na petição deles e trouxemos para a leitura, para deixar conhecido de todos que assistem, e observando, são 284, se não me falha a memória, comércios que estão interligados. E 100 e poucas assinaturas recolhidas. Então, esse grupo, eu quero trabalhar, né? Muito bem, foi muito bem elaborada a documentação, vocês aí puderam ouvir. Então, achei por bem de trazer para a leitura, para que a gente tomasse mais pé daquilo que esse grupo elaborou. E creio que é um direito de todos, né? E é a intenção de todos nós também, que todos possam trabalhar. Ok, assim convido o secretário para que faça a leitura dos projetos em primeira leitura. Projeto de lei número 47, de 2020, autor mesmo diretora, dispõe sobre a fixação subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Xangri-Lá para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa fixar os subsídios para a próxima legislatura, considerando que, na forma do artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal, é de competência exclusiva da Câmara de Vereadores a fixação de subsídios. Igualmente, a Lei Orgânica do município de Xangri-Lá preceitua em seu artigo 41, inciso 7, que fixará até 30 de setembro do último ano da legislatura sobre a forma de subsídio à remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Independe destacar também que não haverá aumento nos valores recebidos atualmente. Diante do exposto, remete-se o presente projeto de lei ao presente plenário para devida tramitação legal. Sala de sessão, Lei de Firmino Alves, Xangri-Lá, 12 de junho de 2020. Projeto de lei número 48, autor mesa diretora. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e de todos os secretários municipais para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa fixar os subsídios para a próxima legislatura, considerando que, na forma do artigo 29 do inciso 5 da Constituição Federal, é competência exclusiva da Câmara de Vereadores a fixação de subsídios. Igualmente, a Lei Orgânica do município de Xangri-Lá preceitua em seu artigo 41, inciso 7, que fixará até o dia 30 de setembro do último ano da legislatura sob a forma de subsídio à remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Impende destacar também que não haverá aumento nos valores recebidos atualmente. Diante do exposto, remete-se o presente projeto ao presente plenário para a devida tramitação legal. Sala de sessão, Lei de Firmino Alves, Xangri-Lá, 12 de junho de 2020. Voltamos aqui para aquele ofício, ofício número 340 de 2020, Brasília, 29 de junho de 2020. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que foi empenhada a emenda número 39.20.0013 para o município de Xangri-Lá através da agricultura na ordem de 250 mil, para aquisição de reta escavadeira. Informo que acompanharei a liberação desse importante recurso junto ao Ministério e sigo à disposição da população gaúcha.
Atenciosamente, deputado federal Bibo Nunes, vice-líder do PSL, no Rio Grande do Sul. Leitura do projeto de lei número 49 de 2020, autor vereador Cleomar Gnotto Vargas. Nomeia Alameda Pedro Flores de Medeiros, o logador público localizado no bairro Centro, no município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro Centro, no município de Xangri-Lá, conforme abaixo se apresenta. 1. Oficializa com a denominação de Alameda Pedro Flores de Medeiros, a Alameda em frente à EMEI Sementinha, entre a Rua Rio Pucaé e a Rua Rio Comandaí. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a colocar placas indicativas com a denominação da rua, bem como lançar um nome no mapa de zonamento do município. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereador Xangri-Lá, vereador Cleomar Gnotto Vargas, do PTB. Senhores vereadores, esse projeto tem como objetivo homenagear um grande cidadão xangrilense, de grande participação na sociedade e muito querido por todos no município. Pedro Flores de Medeiros é um dos senhores mais antigos do município de Xangri-Lá, chegando em meados da década de 50 na conhecida Capão Alto, com seus pais Elias João de Medeiros e Pautília Flores de Medeiros. A família estabeleceu moradia e residência exatamente onde há uma alameda, em frente à EMEI Sementinha, entre a Rua Rio Apucaé e a Rua Rio Comandaí. Nesse local, anos atrás, estava localizado a casa onde Pedro viveu a infância com seus irmãos e, embora ao passar dos anos, ainda podemos ver a antiga casa construída por seus pais, na lateral da alameda mencionada. Pedro casou-se com Silvina Gonçalves de Medeiros. Desta união nasceram Janete Gonçalves de Medeiros, Gilberto Gonçalves de Medeiros, seus filhos, os quais residem no município próximo ao local onde o pai viveu e cresceu. No entanto, Pedro hoje não está mais entre os seus filhos, netos e bisnetos, deixando-os no dia 28 de fevereiro de 2011, de modo que nos honraria ter seu nome subestabelecido na alameda indicada, pois onde morou durante toda a sua infância e onde viveu seus filhos e netos cresceram e por muitos anos brincando no local onde viveu. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Xangri-Lá, projeto do vereador Cleomar Gnotto Vargas, do PTB. Projeto de lei complementar número 06 de 2020, autor executivo municipal. Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município ao regime próprio de previdência social, o Prévio Xangri-Lá. Altera a lei complementar número 68 de 28 de fevereiro de 2014 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Complementar número 68, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Prévio Xangri-Lá visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendem às seguintes finalidades. 1. Garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, morte e idade avançada. 2. Pensão por morte. Artigo 2º. Fica alterado o caput do parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Complementar número 68, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. As contribuições previdenciárias de que tratam o inciso 1 e 2 do artigo 20 serão, respectivamente, de 16% e 14% incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição. Parágrafo 1º. Fica instituída plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial,
incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores, conforme alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente definidos na tabela a seguir para os períodos de 2020 a 2054. 2020, custo suplementar vai ser de 16,45%, 21, 18,45%, 2022, 19,86%, 2023, 21,5%, 2024, 21%, 2025, 20%, 2026, 19%, 2034 a 2054, 14,74%. No ano de 2027, 18,5%, 2028, 17,5%, 2029, 17%, 2030, 16,5%, 2031, 16%, 2032, 15,5%, 2033, 15%. Aí sim, 2034 a 2054, 14,74%. Artigo 3º, fica alterado o caput do artigo 22 da Lei Complementar número 68, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, a contribuição previdenciária que trata o inciso 3 do artigo 20 será de 14%. Incidente sobre a parcela que supera o valor do teto dos benefícios de aposentadoria e pensão, pagos pelo regime geral de previdência social. Artigo 4º fica alterado o artigo 41 da Lei Complementar número 68, de 28 de fevereiro de 2014. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41, o prévio Xangri-Lá compreende os seguintes benefícios. 1. Quanto ao segurado, A. Aposentadoria por invalidez. B. Aposentadoria compulsória. C. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição. D. Aposentadoria por idade. 2. Quanto ao dependente, pensão por morte. Artigo 5º. Ficam revogados os artigos números 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, relativos à seção número 5, artigos números 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, relativos à seção 6, artigos números 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, relativos à seção 7. Artigos número 87, relativos à seção 9, da Lei Complementar número 68 de 2014, de 28 de fevereiro de 2014. Artigo 6º, essa lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa a adequação da legislatura para o cumprimento das normas constantes na emenda constitucional número 103 de 2019, da lei número 9.717 de 1998 e da lei complementar número 68 de 2014. A adequação de alíquotas tem respaldo no artigo 9º da emenda constitucional número 103 de 2019, bem como os artigos 21 e 23 da própria lei em comento, tendo em vista a necessidade de revisão anual das alíquotas estabelecidas, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial da entidade, pois é de suma importância para a saúde financeira do RPPS a revisão das contribuições para o custeio do sistema previdenciário municipal. Importante esclarecer que, para o RPPS com resultado atuarial deficitário, as alíquotas de contribuição devem sofrer adequação, observando que a alíquota dos segurados não pode ser inferior à contribuição dos servidores da União, e a alíquota da contribuição patronal não poderá ser inferior ao valor da contribuição do segurado, nem superior ao dobro desta, excluindo-se a taxa de administração de 2%. Logo, faz-se necessária a adequação das alíquotas de contribuição ordinária, alíquotas dos ativos, inativos e pensionistas, 14%, e patronal, 16%, visando atender ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da emenda constitucional número 103 de 2019, bem como o artigo 2º da lei número 9.717 de 1998. Da mesma forma, a emenda constitucional estabelece a adequação da legislação no tocante que
Somente são considerados benefícios previdenciários a aposentadoria e a pensão. Observe-se que, a partir de novembro de 2019, a responsabilidade dos pagamentos dos benefícios passam a ser de competência do município. Auxílio-doença, salário, maternidade, auxílio-reclusão, salário-família. Contudo, é necessário fazer adequação na legislatura, para fim de atendimento ao disposto do parágrafo 3º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, no inciso 2 do artigo 1º da Lei 9.717 de 1998, e no inciso 6 do artigo 5º da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 204 de 2008. Apesar da emenda constitucional ser de aplicabilidade imediata no tocante e adequação das alíquotas, a Secretaria de Previdência Social, nos termos do artigo 1º, inciso 1 da Portaria de número 1348, estabeleceu o prazo de 31 de junho de 2020 para o ente comprovar a vigência de lei que evidencia a adequação das alíquotas e a transferência de responsabilidade dos pagamentos dos benefícios acessórios. Convém destacar a conclusão da nota técnica número 122/12 de 2019. Isso aí. E a nota técnica que não há necessidade de leitura. Só para corrigir aqui a questão do requerimento, ali são 280 assinaturas de Capão e 105, acho que 102, se não me engano, de Xangri-Lá. Coloco em discussão a dispensa da segunda leitura do projeto 047 e 048 /2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está, então, dispensada a segunda leitura do projeto de lei 047 e 048 /2020. Como não há oradores inscritos hoje, passaremos então para liderança de bancadas por 5 minutos para cada bancada. A palavra está à disposição para cada bancada. Vamos lá, Fred. Posso ir? Vereador Valmir, por gentileza, assuma a mesa. Então, com a palavra, o vereador Fábio Júnior, por 5 minutos, pela bancada do PP-PSD. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora. Quero usar esse espaço que me é permitido para parabenizar a Polícia Civil de Xangri-Lá, na pessoa do delegado Roland, é isso, né? Roland. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu já tive a minha casa assaltada uma vez. Acredito que todos aqui, né, já tiveram alguma situação que dependeram talvez da Polícia Civil ou algum roubo, alguma coisa nesse sentido. E infelizmente, né, quando se trata de um roubo, né, de um furto, infelizmente, quando se vai fazer o boletim de ocorrência, o BO, a expectativa simplesmente, né, vereadores, e você que está nos assistindo em casa, é simplesmente de registrar para simplesmente ficar na estatística. Pois bem, aconteceu, se eu não me engano, no mês de abril
um roubo, um furto, não sei bem a designação, mas para vocês entenderem, ali no Balneário Remanso, uma casa foi arrombada, o pessoal estava dormindo, e levaram uma TV de 55 polegadas. Qualquer um que estivesse nessa condição simplesmente iria registrar. E se um dia a polícia, a brigada militar, em alguma batida, encontrasse esse bem, talvez essa pessoa que teve esse bem furtado de sua casa, furto, né, vereador? Um furto, né? Conseguiria esse bem novamente. Pois bem, essa situação que aconteceu no Remanso teve um desfecho diferente e um desfecho feliz. Através de um aplicativo que acredito que todos nós temos aqui na sua TV, né, que hoje são Smart TV, são como celular praticamente, através de um aplicativo de filmes e séries que estava instalado na TV, a proprietária da casa não descansou enquanto não conseguiu localizar, não conseguiu localizar a TV. E essa TV foi encontrada, se eu não me engano, em Parobé. E através do GPS conseguiram localizar a TV. Então, parabenizar a pessoa, né? Eu não falei muitos detalhes, talvez eu tenha até errado a cidade aqui, que se errei também não tem problema, mas é só para parabenizar a Polícia Civil pelo trabalho, que entendeu a demanda dessa senhora, que estava aflita, a TV era novinha, né? E ela ajudou muito a Polícia Civil, indo atrás, buscando informações com a prestadora desse serviço, desse aplicativo instalado na TV, e conseguiu encontrar a TV, e hoje ela, com esse trabalho magnífico da nossa polícia, conseguiu encontrar uma TV. E que, como eu digo, quantas e quantas pessoas, eu já tive celular roubado, minha filha já teve notebook roubado dentro da minha casa, e infelizmente às vezes a gente fica com o sentimento, né, de que simplesmente tu vai só fazer o boletim de ocorrência. E dessa vez foi diferente. A tecnologia ajudou e o esforço da Polícia Civil, juntamente com a pessoa que teve esse bem usurpado de sua casa, conseguiu reaver. Então, parabéns aí à nossa Polícia Civil de Xangri-Lá. Continua a exposição, a palavra para lideranças de bancadas por 5 minutos. Com a palavra o vereador Cleomar, da bancada do PTB. Senhor presidente, depois te dou. Vereadores, vereadora, pessoal de casa que estão assistindo via Facebook. Hoje tivemos uma reunião, né, com os comerciantes, representantes do executivo, alguns vereadores, né, e foi debatida a situação que está tendo no nosso município aqui, aonde acredito que todos os vereadores é a favor, né, dos comerciantes, e foi colocado algumas coisas aqui para eles, para melhorias, para que nosso comércio todos comecem a funcionar não normalmente, mas com cuidado próprio, até porque hoje nós temos 70% do comércio funcionando no nosso município. Funcionando daquela forma, né? Todo mundo se cuidando, como tem que ser, onde os comerciantes são as pessoas que mais cuidam, porque tem que ter o seu álcool gel, estão se cuidando, só que tem 30% do comerciante que está pagando o pato. Que é aquela lojinha de roupa, aquela lojinha de sapato, que não pode abrir, não pode vender, mas tem que pagar as contas no final do mês. E hoje foi colocado tudo isso aí. Todos são cientes que está todo mundo a ajudar,
Onde eu quero chegar? Vem decreto do governador que fecha tudo, bandeira vermelha. E o que o governador fez para nós aqui? O que a Uninorte fez para nós aqui? A Uninorte, para quem não sabe, é o grupo de prefeitos do litoral. É a associação dos prefeitos. O que eles fizeram para nós aqui? Se passou 100 e poucos dias, 105, se eu não me engano, desde o início lá do Covid. Vai ficar assim? Não dava tempo de se programar lá atrás? Que nem dias atrás, São Paulo, outros estados, estava todo mundo vendo o crescimento, sabíamos que ia vir aqui para o Rio Grande do Sul um pouco mais forte, e não conseguimos se programar? Sim, eu coloco sim. Todos os prefeitos do litoral. Todos os prefeitos. Por que eu coloco? Cada um tinha que fazer sua parte no sentido. Nós temos tantos disponíveis para abrir uma UTI, abrir mais leito. Não tem que a situação que está aqui culpando. Ninguém, porque a gente sabe que é uma situação bem delicada. Mas nós poderíamos sim se programar. Hoje nós temos um leito para o Covid em Capão da Canoa. Palavras do nosso secretário, de saúde. Uma UTI, Uma UTI. Um leito de UTI. Então fica difícil, gente. Outra situação. E o verão? Que pode estar chegando ali, que a gente não sabe essa pandemia vai até quando. Vamos fechar também no verão? Quem sabe a gente não se programe e vai trocando ideias. A Uninorte, a Associação dos Vereadores, dos Prefeitos, para que a gente possa ali, na frente, se organizando com mais leito, com mais UTI, porque o verão está chegando, nós estamos no meio do ano, passou rápido, o verão vai chegar, e se nós continuarmos a mesma coisa que nós estamos, os veranistas vão vir, como estão vindo, e eles têm o direito deles de vir. Claro que eles têm que se cuidar, a gente sabe que eles têm que se cuidar, como nós também temos que se cuidar, mas eles vão vir igual. E os comerciantes vão pagar o pato de novo. Então, isso era o que eu queria dizer. Foi uma reunião bem produtiva, que acredito que todos estão querendo já mais ajudar, mas eu acho que precisamos um pouco mais. Continua a palavra para a liderança bancada. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu, por 5 minutos, pela bancada do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas que através do Facebook nos assistem ao vivo. Em relação ao que o vereador Cleomar falou, fico indignado também com muitas coisas que acontecem em relação à Linorte, Associação dos Prefeitos do Litoral Norte. O presidente da Linorte é o prefeito Pierre da Praia do Imbé. Nós vamos iniciar no início da pandemia, tá? Nós cumprimos fechando o comércio no nosso município, em todos os municípios. De repente, o nosso prefeito Silon flexibilizou alguns estabelecimentos, como as madeireiras, para teleentrega. E aí, alguma madeireira nossa foi fazer entrega no município vizinho de Osório, Atlântida Sul ou Mariápolis. Fizeram a maior confusão. O prefeito foi chamado a atenção, parece que até pelo governador, por ter flexibilizado o comércio de materiais de construção civil. Pois bem, o discurso é muito bonito. Presidente da Linorte, Pierre, deu um discurso lindo sobre a bandeira vermelha e a bandeira laranja, que nós estávamos no litoral norte, dizendo que tinha que cumprir tudo que o governo estava dizendo na associação dos prefeitos. De repente eu vou a Tramandaí, quinta ou sexta-feira, passando por Imbé, tudo aberto.
Do I-99 até qualquer porta-comércio de comércio estava aberto no Imbé. E nós, cumprindo com a determinação do governo, com o decreto do governo do Estado de bandeira vermelha, tudo praticamente fechado. Nossos mercados fecharam no sábado ao meio-dia. Para quê? Para Osório vender em Atlântida Sul e Mariápolis, Imbé vender e Tramandaí vender. E nós fechado, nós de Capão da Canoa, praticamente 100% fechado. Ora, monta uma associação de prefeitos, vai lá o prefeito, o presidente dos prefeitos da Associação Litoral Norte, monta a estrutura, dá um discurso, diz como tem que ser, e vai lá e faz totalmente ao contrário. E agora o governador vai chamar a atenção do presidente ali norte, como chamou a atenção do nosso prefeito quando foi flexibilizar as madeireiras para vender material de construção como teleentrega? Acho que a Ali Norte tem que sentar e se organizar. Não pode falar uma coisa e fazer outra. Estamos todos pagando por essa pandemia, todos. É o comerciante, é o morador, somos nós vereadores, prefeito, secretários, enfim, todos estamos pagando por essa pandemia. Também queremos que ela passe rápido, que acabe essa pandemia, que passe, que vá embora, que volte a nossa vida normal do dia a dia para não precisar usar isso aqui que é horrível. É horrível usar máscara. Mas temos que fazer parte do sistema. E no momento para fazer parte do sistema, temos que acompanhar as normas contra essa pandemia, que é usando máscara, álcool gel e máscara, enfim. Não pode ter um tapete no comércio. Temos que chegar em casa e tirar toda a roupa, botar a roupa para lavar, tomar um banho, álcool nas mãos. É ruim para nós? É ruim. Mas acho que se nós não nos unirmos em prol contra esse inimigo mortal que é o Covid-19, nós não vamos conseguir derrotar ele tão rápido. Por isso vamos realmente passar trabalho até passar essa pandemia. Mas temos que ser fortes e unidos e tentar vencer esse inimigo mortal que é o Covid-19. Continua a palavra à disposição para as lideranças de bancadas. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, o vereador Valmir, do MDB. Não vai fazer uso. Então, convido a senhora vereadora Luzia, vice-presidente dessa casa, para assumir a mesa para que eu faça uso da palavra na liderança de bancada por 5 minutos. Senhora presidente, vereadora Luzia, senhores colegas vereadores, servidores dessa casa, assistente que nos assiste via Facebook aqui da Câmara Municipal do Xangri-Lá. Quero dar os parabéns ao grupo de comerciantes do nosso município, também do município vizinho, pela mobilização que fizeram e pela moção que também fizeram nesse momento tão difícil, defendendo o comércio. Parabéns para todos. Fui procurado para que abrisse a porta para uma audiência com os vereadores e também o grupo do comerciante, e prontamente, claro, a casa não é nossa, a casa é do povo. Né? E acredito eu que foi muito proveitosa a audiência que foi feita hoje, que aconteceu hoje aqui nessa casa. Pois bem,
Eu venho nessa tribuna, nobre vereadora Luzia, relatar mais uma vez o que o deputado federal Bibo Nunes tem feito pelo nosso município a pedido deste vereador. Eu não poderia deixar de relatar. Câmara dos Deputados Federais, Gabinete do Deputado Federal Bibo Nunes do Rio Grande do Sul, Brasília, ofício número 034/2020, Brasília, 29 de junho, agora, recente, né? O deputado relata o seguinte: ao cumprimentar a Vossa Excelência, informo que foi empenhada, escute bem essa palavra aqui, empenhada a emenda de número tal para o município de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, na área da agricultura, de ordem R$250 mil, para a aquisição de uma máquina agrícola. Informo que acompanharei a liberação dessa importância, esse importante recurso. Atenciosamente, deputado federal Bibo Nunes, a Sua Excelência, senhor vereador Valdir Roxo, presidente da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Eu quero aqui agradecer o nobre deputado Bibo Nunes, nobre vereador Cleomar, pelo que esse deputado, que não é deputado morador da nossa região, ele não reside aqui, mas ele tem uma residência de veraneio. Eu, Valdir Roxo, vocês têm conhecimento disso, tenho uma ligação, vereador Fred, muito próximo com esse deputado e com os deputados que apoiam o presidente da República, o senhor Bolsonaro. Vocês sabem disso, da minha luta, da minha inclinação, que apoio o nosso presidente. Nunca escondi isso. E quem sabe, por esse motivo, este vereador já trouxe, através do Bibo Nunes, R$800 mil para esse município. Isso aqui, eu vou falar mais uma vez, e quem está assistindo aí, isso aqui não é balela, isso aqui é documento que vem direto do gabinete e do ministério. Mais R$250 mil, graças a Deus, pelo nosso deputado Bibo Nunes. Eu agradeço o apoio que ele tem dado a este vereador e ao município de Xangri-Lá. Ele deu agora há pouquinhos dias, mandou para o Covid-19, R$200 mil, e agora mais 250. Obrigado, meu deputado. Pedido de informação 034, de autoria da vereadora Luzia. Está em discussão. Pedido de informação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedidos de providências do 088 ao 090 está em discussão. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão.
Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 047/2020. Projeto de lei número 047/2020, autor mesa diretora, dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa fixar os subsídios para a próxima legislatura, considerando que, na forma do artigo 29, inciso 5, da Constituição Federal, é competência exclusiva da Câmara de Vereadores a fixação dos subsídios. Igualmente, a lei orgânica do município de Xangri-Lá precentua no seu artigo 41, inciso 7, que fixará, até dia 30 de setembro do último ano da legislatura, sob a forma de subsídio, a remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Impende destacar também que não haverá aumento nos valores recebidos atualmente. Diante do exposto, remete-se o presente projeto ao presente plenário para a devida tramitação legal. Sala de sessão Ledir Firmino Alves, Xangri-Lá, 12 de junho de 2020. Está em discussão o projeto de lei 047/2020. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 048 de 2020, autor mesa diretora, dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Xangri-Lá para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa fixar os subsídios para a próxima legislatura, considerando que, na forma do artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal, é competência exclusiva da Câmara de Vereadores a fixação de subsídios. Igualmente, a lei orgânica do município precentua no seu artigo 41, inciso 7, que fixará até dia 30 de setembro do último ano da legislatura sobre forma de subsídio à remuneração do prefeito e do vice-prefeito. Impende destacar também que não haverá aumento nos valores recebidos atualmente. Diante do exposto, remete-se o presente projeto ao plenário para a devida tramitação legal. Sala de sessão Ledir Firmino Alves, Xangri-Lá, 12 de junho de 2020. Está em discussão o projeto de lei 048/2020. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 02 de 2020, autor mesa diretora. Institui a leitura de trechos da Bíblia Sagrada no início das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Exposição de motivos. O presente projeto de resolução encontra-se fundamentado na sua apresentação nos termos expostos e termos que são inúmeras câmaras legislativas que adotam tal procedimento. É sabido que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você, ao estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar com seu coração, suas palavras vão mudar e dar sentido à sua vida e à sua paz. A sua paz de espírito. A Bíblia dá vida. Não basta cuidar do corpo. O espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais se meditar na Bíblia, mais forte ficaremos. A Bíblia nos fortalece com o relacionamento com Deus. E entre nós, nos tornamos mais humildes, e dando sentido às coisas boas da vida, como o simples, a família e a sociedade. E assim, nada mais justo que iniciarmos nossas sessões com a proteção de Deus. Por essas razões é que submeto o presente projeto de resolução ao plenário para fins de aprovação, regulamentando no âmbito da Câmara de Vereadores a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 15 de junho de 2020,
Vereador presidente Valdir Machado da Silveira, do MDB. Está em discussão o projeto de resolução 002. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 03 de 2020, autor mesa diretora. Institui a obrigatoriedade de tradução e transmissão simultânea em língua brasileira de sinais, as Libras, nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Exposição de motivos. O presente projeto de resolução encontra-se fundamentado na sua apresentação nos termos ora expostos e temos que são inúmeras câmaras legislativas que adotam tal procedimento. É sabido que o objetivo desse projeto de resolução é intensificar a divulgação e ampliar a informação sobre o trabalho dos senhores vereadores, assegurando sua compreensão pela comunidade surda. O surdo tem sua identidade sendo igual a qualquer ouvinte, sendo um desrespeito à sua pessoa, à sua cultura e à sua condição de cidadania, a falta de acessibilidade comunicativa de nossos trabalhos legislativos que dizem respeito a seus interesses pessoais e sociais. Em sendo aprovado o presente projeto de resolução, estaremos reparando uma falha uma falha nossa como comunidade, ainda que tardia, visto que o indivíduo surdo usa uma comunicação visual, que é a língua de sinais, que é uma língua oficializada no âmbito federal. E por isso, com as mais razões ainda, deveria estar sendo usada em entidades e órgãos públicos, a qual favorece a inserção e a integração e o acesso a qualquer tipo de conceito e informação de seus conhecimentos existentes na sociedade. Nós vivemos em um país democrático, que seja uma inclusão para todos, a luta por direitos fundamentais tem que ser igualitária às reivindicações de todos os ouvintes. Assim, o Poder Legislativo, no desempenho de suas atividades, em sendo a causa do povo, tem o dever e papel decisivo como instrumento de inclusão social, fomentar a construção de uma sociedade mais cidadã e mais justa, menos segregativa. Por essas razões e diante da relevância da matéria de interesse social, é que submeto o presente projeto de resolução ao plenário para fins de aprovação, regulamentando no âmbito da Câmara de Vereadores a matéria. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 15 de junho de 2020, Valdir Machado da Silveira, vereador do MDB. Está em discussão o projeto de resolução 003/2020. Não havendo quem queira discutir, convido a vereadora Luzia para que faça parte da mesa, para que eu possa falar sobre o projeto. Senhora presidente Luzia, vereadora Luzia, senhores vereadores, servidores, assistente que nos assiste através da rede social desta casa. Este projeto, que hoje está tramitando, logo vai para a sua apreciação, creio eu que será aprovado por unanimidade por todos os colegas. Eis uma grande importância desse projeto, no meu ponto de vista, e creio que de todos vocês. Este, chamado surdo e mudo, que nasceu com essa deficiência, ele não tem nem como ler os nossos lábios neste momento, em função da pandemia, que estamos de máscara, é claro. Mas, se não tivesse a tal da máscara, alguns deles conseguem ler os lábios, né, das pessoas em algumas palavras. Mas o seu tradutor fala com as mãos.
Nós vimos nas outras câmaras municipais, nas assembleias, nos congressos, não é verdade? Em uma palestra, este profissional, vereadora Luzia, traduzindo para esta classe o que está ocorrendo naquela reunião, naquela audiência. E vocês sabem que há muitos desses, né? Como diz o próprio projeto, são pessoas normais, que querem tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo dentro dessa casa legislativa, que é de direito deles. Mas hoje, infelizmente, até a data presente, não tem como, né? Porque não temos um tradutor, uma tradutora. Mas através desse projeto vai dar o direito dessa casa contratar para que todas essas pessoas, né, que necessitam dessa tradução, dessa interpretação daquilo que está sendo falado, vai ter. Então, eu peço a compreensão de todos na apreciação desse projeto e sei que todos vocês entendem que é de grande valia. Obrigado, minha vereadora. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto de resolução 003. Aprovado por unanimidade. Coloco à disposição a palavra para explicação pessoal por 10 minutos para cada colega vereador. Alguém vai fazer uso da palavra? Não? Vai usar? Vereador Fábio. Por gentileza, vereador Valmir. Mais uma vez, boa noite, presidente, nossos colegas vereadores. Me traz a tribuna aqui mais uma vez. Comentar sobre a nossa reunião que tivemos hoje à tarde com alguns comerciantes do município de Xangri-Lá, né, tentando, de alguma forma, junto à equipe da prefeitura, que elabora os decretos, né, e também esses decretos que são feitos em função dos protocolos estabelecidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo governador Eduardo Leite, e que os municípios têm a obrigação de cumpri-los. E o sentimento que a gente fica, né, é de frustração quando tu busca o entendimento nesses protocolos. Eu tenho dito há algum tempo que quando a equipe do governo do Estado do Rio Grande do Sul cria os protocolos, faz os protocolos de cada bandeira, ele não leva em consideração os pequenos municípios, ele não leva em consideração principalmente o litoral norte. Primeiro, porque todos os recursos que foram enviados para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que levassem em consideração o aumento da população para que mantesse o litoral na bandeira laranja, não foi recebido. Também não levaram em consideração o número de casos, né, curados. Outra situação, não levada em consideração a realidade que a gente vive aqui. Eu creio que a pessoa que lá dentro do governo do Estado coloca no protocolo da bandeira vermelha
que a loja de vestuário deve ficar fechada, essa pessoa, essa equipe, esse profissional, ele deve imaginar uma loja de vestuário como as lojas Renner, como as lojas C&A, as lojas Riachuelo, as lojas Marisa e por aí em diante. Onde sim, quem conhece um pouquinho de Porto Alegre sabe que essas lojas em Porto Alegre, quando abertas, são tomadas de pessoas. Gente circulando, né? Por exemplo, a lojas Renner, né, Jorge? Tem uma loja de 4 ou 5 andares na Otávio Rocha, em Porto Alegre. Né? Ali sim, tem uma circulação, estou fazendo uma comparação. Né? Ali sim, tem aglomeração de pessoas, tem elevador na loja, mas ele não está levando em consideração, e eu vou usar aqui 2 exemplos de pessoas que estão um pouco mais próximas a mim, a usar da Cláudia e do Pedro, que trabalham dia a dia, sol a sol, né, empregando pessoas e que tem um número de visitantes, ainda mais nesse momento, né, que não se está, né, pelo menos reduziu, acredito eu, a compra de vestuário, pois não tem festa, não tem evento, não se sai para jantar fora, não se tem um batizado até que tem, vai na igreja, né? Mas a situação de eventos realmente que a pessoa vai comprar uma roupa nova para ir, né? O que se tem é aquele dia a dia. Esse pessoal lá do estado que faz esse estudo não tem conhecimento desse tipo de comércio aqui. Assim como a Estilo Fashion aqui do Remanso, também, a loja da Morgana e da Elaine, que também estão cortando um dobrado para se manter vivos ainda nessa pandemia. E o problema, quando eu digo se manter vivos, né, não é o vírus. O problema é a economia que está sendo prejudicada nesse momento, por situações que, do meu entendimento, nós não poderíamos ser enquadrados. Nossos comércios não recebem um número alto de clientes e, podendo receber, estarão cumprindo todas as normas, como uso de máscara, álcool em gel, tapete com clorofila e por aí em diante. E tudo que for necessário, né, tudo que o nosso grupo de coordenação ali da prefeitura, tudo que for obrigatório que façam para coibir a disseminação do vírus, eles irão fazer, irão adotar, porque é uma preocupação deles. Agora, é inaceitável que comércios que recebam no máximo 10, 12, 15 pessoas numa tarde tenham que permanecer fechado simplesmente por um entendimento lá do governo estadual. Sábado ainda entrei em contato com o deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, levando para ele essa minha preocupação e sustentando, né, tentando mostrar por A mais B para ele que seja feito esse protocolo de acordo ou com os rendimentos, que isso a Receita Estadual vai nos mostrar, e se não for interessante essa situação, que faça por metro quadrado. Atendimento por metro quadrado. Imobiliárias, por exemplo, é uma outra situação. Nossas imobiliárias, na sua maioria esmagadora, principalmente da Paraguaçu, tem prédios enormes com 200, 250, 150 metros quadrados, onde os corretores têm que ficar, se não me engano, com máximo 2. Aí depende do tamanho da imobiliária, no máximo 2 corretores. Aí vou usar um exemplo, eu gosto de falar os nomes porque para se ter uma comparação.
Casa Líder, aqui na Paraguaçu de Atlântida. Cara, aquela loja é enorme. Será que se manter um distanciamento pode até se proibir o atendimento, porque hoje é muito rede social, né, Facebook, e-mails, né? Mas é necessário que o corretor esteja ali dentro do escritório, que use da internet do escritório, que use da mesa, que use do espaço para tratar com o seu cliente, mesmo que seja via home office. Então nós precisamos adequar, né? E quando eu digo precisamos, eu digo o governo do estado adequar as bandeiras conforme a realidade de cada município. Não podemos pensar que uma imobiliária fechada, tu vai conseguir segurar o visto. Não vai. Não é isso que está não é isso que está proliferando o vírus. O que prolifera o vírus são uma aglomeração de pessoas. Aglomeração de pessoas, é isso que nós temos que coibir. Aglomeração de pessoas. Pessoas que de repente tu está aqui e a pessoa não sei o contato que teve, daqui a pouquinho tocou, espirrou, salivou em cima de alguma coisa, tu bota, é esse o contato. Isso tu tem que controlar. E não aquele atendimento de 1 ou 2 pessoas no máximo numa loja e que estão respeitando todo o protocolo que foi estabelecido. Porque o nosso comerciante não quer fechar, ele vai cuidar. E se não cuidar, que a fiscalização faça o seu trabalho. Mas não podemos mais sacrificar esse pequeno comércio, que já que entramos aí na metade do JJA, o famoso JJA, que são os 3 piores meses da nossa região, né? Que mais essa pandemia faça com que o desemprego aumente, faça com que comerciantes fechem, até porque o serviço também aí na rua não está fácil. Muito obrigado. Continua a palavra à disposição. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu convido a vereadora Luzia para que faça parte da mesa para que eu possa usar a palavra. Senhora presidente vereadora Luzia, senhores vereadores. Senhor presidente, questão de ordem, só um minutinho para mim não usar a tribuna. Eu queria, já que o senhor for aí, referente às informações que nós estamos pedindo, gostaríamos que o executivo mandasse para nós aqui, porque já tem do ano passado e já tem de 40 dias também, né? Porque eu acho que é uma falta de respeito o executivo não mandar os pedidos de informação que a gente pede aqui. Obrigado, vereador Clamar. Inclusive, eu oficializei o executivo sobre esse assunto e vocês sabem que eu fiz um levantamento, vereador Jorge, que é da base do governo. Eu sempre me dirijo a Vossa Excelência, porque você tem uma ligação maior com o governo. Tá? E você, de fato, é PDT mesmo. Defende o executivo e defende a bandeira. Tá? Sei que você não é o líder do governo, o líder do governo é o Fábio. Tá? É o Fábio? Me ajuda? Tá? Mas é bom orientar o executivo. Eu já oficializei o executivo para que mande as informações. Tá? Inclusive, tem pedido de informação do vereador Sérgio Tadeu, que é da base do governo, pedindo uma informação bem cabeluda para o próprio partido, do que tange a material de construção, e isso, aquilo outro. Tá? Que está lá.
Não veio nada. Hoje ele não está mais brigado lá, está de bem, né? Tudo bem, ainda bem que está de bem. Então, mas não veio a resposta. Tá? Também, entre todos os outros, da vereadora Luzia, do vereador Fred. E o Executivo, conforme precentua o regimento dessa casa e a Constituição desse município, chama-se Lei Orgânica, ele tem um prazo de 15 dias para responder ao legislador e fiscalizador que somos nós. Pois bem, caso contrário, há crime de responsabilidade. Ok? Ok? Essa é a verdade, né, vereador Jorge? É verdade. Então, é o seguinte, nobres colegas, volto a essa tribuna falar um pouquinho da questão do Covid-19, das aglomerações, do fechamento de comércio, das proibições e tantas ações. Na sexta-feira pela manhã, eu fiz um vídeo, como venho aí lutando, né? Todos vocês lutam, mas eu acabo me manifestando mais nas redes sociais, assim, né? E eu fico sempre esperando pelo prefeito municipal, que ele é a autoridade máxima dessa cidade. E o segundo poder somos nós, e o responsável por esse poder hoje sou eu. Para que, né, quando não se manifesta, a gente se manifesta. A questão do fechamento do comércio. Eu sempre trouxe aqui a minha fala, a minha luta, que eu não sou a favor que feche o comércio. De natureza nenhuma. Nenhum tipo de comércio. Porque como eu venho abordando e abordei hoje aqui na reunião, todos são essenciais. Tudo é essencial. Tá? Não adianta nós abrirmos a madeireira agropecuária e fecharmos o pet shop. Quando nós fechamos o pet shop, nós estamos dizendo assim, que o animalzinho não precisa ser tratado, não precisa, né, ir tomar um banho, fazer a sua tosa, cuidar da sua estética. Nós estamos sendo hipócritas, um pouquinho. O animal também precisa, o pet também tem que estar aberto, de uma forma regrada, mas não largue a porta também do pet. O bazar, como já disse aqui o vereador que me antecedeu, tem muita gente gemendo, chorando. Poxa, se nós sempre lutamos para que na baixa temporada nós conseguíssemos atrair aquele que paga a conta dessa cidade, que é o veranista. Nós sempre lutamos procurando achar uma forma de que esse flutuante, esse veranista, viesse na baixa temporada para gastar na nossa cidade. E agora, o Covid-19 fez com que isso acontecesse. Não é verdade? Eles vieram, não porque nós somos bonitos, que nós temos pontos atrativos, não é isso. Eles vieram se refugiar no litoral norte. E é um bom lugar. Arejado. Né? Eles vieram. E aí o que acontece? O comerciante fica esfregando a mãozinha na outra. Opa, quando é que vai ter um feriado? Quando é que vai ter um feriado? Que eu vou vender mais. Agora, todo dia é feriado no litoral. E aí vem os chamados decretos e impede que parte do comércio venha a funcionar. É doído, pessoal. Por que é doído, vereador Roxo? É porque foi afetado, atingido, o menorzinho, um dos que mais precisa estar aberto, está sendo impedido de funcionar. É calamitoso. No vídeo que fiz, eu peço a compreensão para o corpo técnico da prefeitura e o senhor prefeito municipal, que tem a prerrogativa de decretar, que não fechasse o comércio de novo no final de semana. O vereador Sérgio, que falou aqui, falou com muita propriedade. O prefeito de Imbé botou fogo e gasolina na fogueira e depois tem que fechar tudo e tal, e depois adotado foi
pelos outros prefeitos, claro, porque a bandeira ficou vermelha. E ele, no final de semana, não resistiu à pressão do comércio local, abrindo tudo. Aí também não é justo. Né? Aí também não é justo. Então, eu fiz o vídeo e vocês viram o que deu e o que está dando nesses vídeos. Há muitas visualizações, diversos, viu? Não vi nenhum colega lá dar ok, tá certo, hein? Do vereador clamar, brincadeira. Mas todos a gente aqui da casa, e quando eu faço um apelo, e quando eu faço um apelo, veja que eu curto todas as matérias de vocês, você sabe disso, compartilho, né, vereadora? Porque a gente é um corpo, a gente é um legislativo, né? Não é isso que vai jogar um vereador para cima, coisa e tal, não. Todos lutam pela causa do município. Então, isso, parabéns para a Câmara de Vereadores, porque ela se mobiliza, ela aceita a reivindicação do morador, as audiências que eles nos procuram, e nós estamos aqui para apoiar o nosso munícipe, o nosso nativo e também o nosso veranista, que é o pagador da nossa conta. Eu quero, antes de concluir a minha fala, fazer uma perguntinha aqui, vereador Cleomar, que eu ia fazer ali à tarde, mas eu vi que o negócio ia se esticar. Quando iniciou, em março, a pandemia, a Câmara de Vereador, não o vereador Rocha, mas a Câmara de Vereador, se habilitou e deu 150 mil na hora para comprar respiradores. Não é verdade? Logo em seguida, o deputado Bibo Nunes manda mais 200 mil diretamente para a pandemia, 350 mil. O governo federal direciona para Xangri-Lá 2 milhões fatiado em 3 parcelas. Me ajuda se em 4 parcelas. Fatiado em 4 parcelas. Algumas dessas parcelas já foram pagas. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Esse dinheiro todo exclusivamente para o Covid-19. Para isso. Ele não vem em outra direção de rubrica, para isso. Agora é o seguinte, o que nós ouvimos hoje à tarde aqui? É doído, não é verdade? É doído. Opa, para um pouquinho. Começou lá em março, nós estamos em julho. Para aí. O que foi feito com esse valor, o que está sendo feito, que é para essa finalidade? Eu não vou dizer que Xangri-Lá pudesse ter montado aqui 15 UTI, porque tudo é 15 esse ano. Não é assim. Mas que tivesse, poxa, para um pouquinho, pelo menos mostrado, né, o que tinha feito com esse dinheiro. Eu ainda peço mais, só concluo. Eu ainda peço mais. Que aquela ideia que o Fábio colocou ali à tarde, que eu já tinha preparado um pedido hoje, para que o município de Xangri-Lá disponibilize o kit de medicamentos que ajude no combate ao coronavírus. Não havendo mais quem faça uso da palavra, encerro a presente sessão e assim convido todos os internautas com os colegas dessa casa para o dia 13 do mês, a sessão ordinária aqui. Viu? Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos os nossos internautas que assistem aqui a Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá.